Os sinais que Jesus Cristo envia antes da queda espiritual. E poucos percebem, pouca gente cai de uma vez. A queda espiritual quase nunca começa com um escândalo. Ela começa em silêncio. Começa quando algo dentro de você muda, mas você finge que não percebeu. Jesus nunca deixa um coração cair sem antes avisar. Nunca permite que alguém se perca sem enviar sinais claros, sutis, mas precisos. O problema é que a maioria espera alertas altos, quando o céu está falando em detalhes. Antes da queda, a sensibilidade diminui, a consciência pesa, a oração fica curta, a palavra perde sabor, a presença parece distante, mesmo estando perto. E poucos percebem que isso não é rotina espiritual, é aviso. Neste vídeo você vai enxergar os sinais que Jesus envia quando um coração está começando a se afastar, mesmo continuando dentro da igreja, mesmo mantendo aparência de fé, mesmo dizendo, está tudo bem. Não é acusação, é misericórdia. Porque quando Jesus alerta, ainda há tempo. Tempo de voltar, tempo de corrigir, tempo de acordar. Mas só quem tem ouvidos espirituais percebe quando o céu está tentando impedir a queda. E talvez, enquanto você assiste, perceba algo que já vinha sendo mostrado, mas que você ainda não tinha coragem de encarar. Talvez o maior perigo da vida espiritual não seja cair, mas cair sem perceber. Porque antes de toda queda visível, existe um processo invisível. Nada acontece de repente. Ninguém se afasta do caminho da noite para o dia. Antes da ruptura, Jesus avisa. Antes do desvio, ele sinaliza. Antes da queda, ele tenta chamar. O problema é que poucos reconhecem esses sinais. Não porque Jesus parou de falar, mas porque aprenderam a ouvir tudo, menos a ele. Neste canal, Sabedoria da Graça, nós não falamos para quem se acha forte. Falamos para quem percebe que algo mudou por dentro, para quem sente que a fé esfriou, para quem ainda crê, mas já não discerne como antes. Hoje você vai enxergar alertas que sempre estiveram diante de você. Coisas simples, momentos comuns, pequenos desvios ignorados. E talvez, enquanto você ouve, entenda por que Jesus insistiu tanto em dizer: quem tem ouvidos, ouça. Essa mensagem não é condenação, é misericórdia antes do tombo. Agora entre comigo nesta mensagem, onde tudo começa, não no pecado visível, mas na distração silenciosa do coração. A maioria das quedas espirituais não começa com um erro visível. Ela começa no invisível. Ninguém acorda um dia decidido a se afastar de Deus. Ninguém planeja esfriar a fé. Ninguém escolhe conscientemente perder a sensibilidade espiritual. A queda começa quando algo dentro de você para de reagir. Você ainda ora, mas sem presença. Ainda lê a Bíblia, mas sem impacto. Ainda escuta mensagens, mas nada atravessa o peito. Ainda fala de Deus, mas já não treme por dentro. E esse é o estágio mais perigoso de todos, porque não dói, não assusta, não chama a atenção. A queda espiritual começa quando o coração se acostuma. Jesus alertou sobre isso mais vezes do que muitos percebem. Ele não falava apenas de pecados escancarados. Ele confrontava processos internos silenciosos. Ele enxergava o que ninguém via e avisava antes do colapso. O problema é que a maioria só reconhece a queda quando já está no chão. Mas Jesus envia sinais antes, sinais claros para quem ainda tem olhos atentos. O primeiro sinal quase sempre é este: a perda da vigilância interior. Você começa a tolerar o que antes te incomodava. Começa a relativizar o que antes era convicção. Começa a negociar limites que antes eram inegociáveis. Nada explode, nada desmorona. Tudo parece sob controle, mas algo se deslocou. A consciência espiritual não grita, ela sussurra, e quando esse sussurro é ignorado repetidas vezes, ele vai ficando mais fraco. Jesus falou disso quando disse que muitos não caem porque não veem, mas porque não percebem. Eles têm olhos, mas não enxergam.
Têm ouvidos, mas não escutam. Esse estado é perigoso porque cria a ilusão de estabilidade. A pessoa acredita que está firme apenas porque não está em crise. Mas estabilidade sem sensibilidade é um risco. O coração começa a operar no automático. A fé vira hábito. A presença vira lembrança. A obediência vira esforço. E quando isso acontece, a queda já começou, mesmo que ninguém perceba. Jesus nunca tratou a queda espiritual como um evento repentino. Ele sempre revelou como um processo progressivo. Primeiro, a atenção se dispersa. Depois, o coração se endurece. Depois, a consciência se cala. Depois, o erro se torna possível. É por isso que ele avisava antes, não para acusar, mas para interromper o caminho. A queda espiritual não começa quando você faz algo errado. Ela começa quando você para de ouvir. Ouvir o alerta, ouvir o incômodo, ouvir a correção, ouvir o chamado ao arrependimento diário. Quando a alma perde esse radar, qualquer passo em falso vira uma armadilha. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Ninguém cai de repente. Apenas chega ao ponto onde já vinha andando há muito tempo. Jesus envia sinais exatamente para evitar isso. Ele não grita, ele não força, ele não expõe publicamente, ele chama, ele alerta, ele sinaliza, mas só percebe quem ainda está atento. Esse primeiro capítulo não é para gerar medo, é para gerar lucidez, porque enquanto há percepção, ainda há retorno. Enquanto há sensibilidade, ainda há ajuste. Enquanto há incômodo, ainda há esperança. A pergunta que fica é simples e profunda. Você ainda percebe quando algo dentro de você começa a esfriar? Porque no momento em que isso deixa de incomodar, o próximo sinal já está a caminho. E ele será mais claro. E agora você vai reconhecer o aviso que Jesus envia quando a alma começa a perder a fome pela presença. E por que muitos confundem isso com maturidade, quando na verdade é alerta. Existe um momento perigoso na vida espiritual. Não é quando a pessoa cai, é quando ela começa a se acostumar com o incômodo. Jesus Cristo envia sinais antes da queda. E um dos primeiros é esse. A consciência começa a pesar. Nada muda do lado de fora. A rotina segue. As pessoas continuam vendo você como sempre. Mas por dentro, algo não encaixa mais. Aquilo que antes parecia normal começa a incomodar. Certas conversas já não trazem paz. Algumas escolhas geram um aperto estranho no peito. Pequenas atitudes começam a cobrar um preço interior. E esse desconforto não vem para te acusar, ele vem para te acordar. Jesus sempre trabalhou assim. Antes de corrigir com firmeza, ele toca a consciência. Antes de permitir a queda, ele acende um alerta interno. Antes de expor publicamente, ele chama no secreto. O problema é que muita gente aprende a calar a consciência. Quando o incômodo aparece, alguns dizem, isso é exagero. Todo mundo faz. Não é tão sério. Depois eu resolvo. E cada vez que esse alerta é ignorado, algo dentro vai se apagando. A consciência não some de uma vez. Ela vai sendo abafada, silenciada, desprezada, até o dia em que a pessoa já não sente mais nada. E quando isso acontece, o risco é enorme, porque a consciência é como um farol. Enquanto ela acende, ainda há chance de correção. Quando ela se apaga, a queda fica próxima. Jesus advertiu sobre isso quando falou de olhos que veem, mas não enxergam. Ouvidos que ouvem, mas não escutam. Corações que endurecem pouco a pouco. Ninguém acorda um dia totalmente distante de Deus. Isso acontece aos poucos, decisão após decisão, concessão após concessão. Sempre começa com algo pequeno, algo que poderia ser corrigido facilmente, se ouvido a tempo. Mas há quem prefira seguir adiante mesmo sentindo o peso.
Acham que o tempo resolve, acham que a fé cobre, acham que Deus entende, e Deus entende mesmo. Por isso ele avisa: o incômodo é misericórdia, é cuidado, é amor em forma de alerta. Quando Jesus permite que a consciência pese, ele está dizendo: pare agora antes que doa depois. Reavalie enquanto ainda há luz. Volte enquanto ainda é simples. Quem escuta esse sinal evita feridas profundas. Quem ignora aprende pela dor. Por isso, preste atenção ao que tem te incomodado em silêncio, aquilo que você tenta justificar, aquilo que você evita pensar. Pode não ser culpa, pode não ser medo, pode não ser acusação, pode ser Jesus te chamando de volta antes da queda. E a pergunta que fica é simples, mas decisiva: você vai ouvir agora ou só depois que cair? Agora, vamos falar de outro sinal perigoso: quando a oração perde vida e vira apenas hábito. E por que isso é um aviso sério antes do colapso espiritual? Existe um sinal silencioso que antecede quase toda queda espiritual. Ele não vem como escândalo, não chega como pecado visível, não aparece como rebeldia declarada. Ele começa dentro. Você continua frequentando os mesmos lugares, continua falando as mesmas palavras, continua ouvindo mensagens sobre Deus, mas algo muda. O coração já não reage como antes. O que antes quebrava você, agora não toca. O que antes gerava temor, agora parece normal. O que antes incomodava, agora é facilmente justificado. Esse é um dos alertas mais perigosos enviados por Jesus: o endurecimento invisível do coração. Porque quando o coração endurece, a consciência se adapta. E quando a consciência se adapta, o erro deixa de assustar. A queda espiritual não começa quando alguém abandona a fé. Ela começa quando alguém para de se examinar. Jesus alertou sobre isso muitas vezes. Falou de pessoas que honravam com os lábios, mas estavam longe por dentro. Falou de líderes que enxergavam os erros dos outros, mas perderam a sensibilidade para os próprios desvios. Falou de gente que se acostumou com a luz apagada, sem perceber que já não via nada. O coração endurecido não sente mais urgência. Não sente mais necessidade de arrependimento, não sente mais peso ao decidir errado. E o mais perigoso, ele ainda acha que está tudo bem. Esse é o estágio onde muitos caem, não por ignorância, mas por costume. O costume de ouvir e não obedecer. O costume de saber e não mudar. O costume de conviver com a verdade sem se render a ela. O coração começa a negociar pequenas concessões. Nada que pareça grave, nada que chame atenção. Mas cada concessão tira um pouco da sensibilidade. E quando a sensibilidade vai embora, o discernimento vai junto. Você percebe que algo está errado quando decisões que antes seriam impensáveis agora parecem aceitáveis. Alertas internos se tornam fracos. Correções incomodam mais do que libertam. Você começa a se defender quando é confrontado. A verdade passa a soar dura demais. Esse não é um ataque externo, é um processo interno. Jesus envia esse sinal não para condenar, mas para acordar. Porque enquanto o coração ainda endurece, a queda ainda pode ser evitada. O problema é que poucos levam isso a sério. Preferem ajustar o discurso em vez de quebrantar o espírito. Preferem justificar o comportamento em vez de alinhar o coração. Preferem continuar funcionando externamente do que permitir que Deus trate o interior. Mas Deus não trabalha apenas com aparência. Ele trabalha com verdade. Quando o coração endurece, a voz de Jesus não desaparece. Ela apenas deixa de ser prioridade. E quem deixa de priorizar a voz, começa a seguir o próprio impulso. O sinal está aí. A pergunta é simples, mas profunda. Você ainda se deixa confrontar por Deus? Ou já aprendeu a conviver com aquilo que Ele tentou mudar? Neste momento, vamos entrar em um alerta ainda mais direto.
Quando Jesus permite que você caminhe sozinho por um tempo, não por abandono, mas para revelar quem está guiando seus passos. Antes da queda espiritual, quase nunca vem um grande escândalo. Vem algo muito mais sutil. Vem um peso silencioso na consciência. Você continua fazendo as mesmas coisas, continua indo aos mesmos lugares, continua convivendo com as mesmas pessoas, mas algo mudou por dentro. A consciência começa a incomodar. Não grita, não acusa em voz alta, apenas pesa. É como uma pedra pequena no sapato. Não impede de andar, mas torna cada passo desconfortável. Esse é um dos sinais mais claros que Jesus envia antes da queda. E justamente por ser discreto, muitos ignoram. A consciência é um presente divino. Ela não foi criada para condenar, mas para alertar. Quando ela pesa, é porque o coração está se afastando da verdade, mesmo que o comportamento ainda pareça correto. O problema começa quando, em vez de ouvir esse peso, a pessoa tenta se distrair. Ela ocupa a mente, enche a agenda, aumenta o barulho, corre de um compromisso para outro, consome conteúdo o tempo todo, evita o silêncio, porque o silêncio faz a consciência falar. E quando a consciência fala, ela expõe o que a alma tenta esconder. Jesus confrontou isso nos fariseus. Eles tinham uma aparência impecável, discursos corretos, práticas religiosas intensas, mas por dentro, algo estava fora do lugar. Eles não estavam em paz, por isso precisavam controlar tudo. Por isso perseguiam quem revelava a verdade. Por isso rejeitaram o próprio Cristo. A consciência deles já havia avisado. Mas eles escolheram calar. E aqui está o perigo. Quando você ignora a consciência muitas vezes, ela começa a perder força. Não porque deixou de existir, mas porque você treinou o coração a não ouvi-la. A queda espiritual começa exatamente aí. Não quando você erra publicamente, mas quando aprende a conviver com o incômodo, sem corrigir o caminho. Talvez você reconheça isso. Aquela sensação de que algo não está alinhado, aquele desconforto depois de certas conversas, aquela inquietação após certas decisões, aquele peso que surge quando você ora ou deixa de orar. Isso não é culpa sem propósito, é aviso. Jesus ainda fala através da consciência, porque ela é o último sinal antes do endurecimento do coração. Quando a pessoa passa a justificar tudo, relativizar tudo, explicar tudo, defender tudo, é porque a consciência já está sendo silenciada. E quando isso acontece, a queda deixa de ser possível e passa a ser provável. Por isso, este capítulo não é para acusar, é para acordar. Se a tua consciência anda pesada, não tente se distrair, não tente correr, não tente se convencer. Pare, escute, ore. A consciência só pesa porque o espírito ainda está falando. Quando ele se cala, o perigo é muito maior. A boa notícia é que enquanto você sente esse peso, ainda há tempo, ainda há retorno, ainda há correção de rota. Jesus nunca ignora um coração sensível, mas ele respeita quem insiste em não ouvir. A pergunta que fica ecoando é simples, mas profunda. O que a tua consciência tem tentado te dizer e você tem evitado escutar? Vamos entrar a seguir em um sinal ainda mais delicado e quase sempre mal interpretado. Quando a alegria espiritual começa a desaparecer, mesmo sem grandes pecados aparentes, existe um sinal que quase ninguém percebe porque ele não acontece fora. Ele acontece dentro, não é um pecado visível, não é um escândalo, não é uma decisão errada explícita. É quando o coração começa a se explicar demais. Você ainda ora, ainda lê a Bíblia, ainda fala de Deus, mas algo muda por dentro. Aquilo que antes te confrontava, agora você explica. Aquilo que antes te incomodava, agora você racionaliza.
Aquilo que antes te fazia parar, agora você aprende a conviver. Esse é um dos sinais mais perigosos antes da queda espiritual. Porque a queda não começa no ato, ela começa na justificativa. O coração passa a dizer frases silenciosas como: não é tão errado assim, Deus entende, todo mundo faz, depois eu ajusto. Agora não é o momento de ser radical. E quando essas frases começam a soar normais dentro de você, algo já se moveu. Jesus confrontava esse tipo de coração com firmeza, não porque odiava as pessoas, mas porque via o fim do caminho antes que elas percebessem o início do desvio. O problema nunca foi errar. O problema é defender o erro para continuar nele. A consciência começa a perder força. O incômodo espiritual diminui. O peso do espírito se torna mais fraco e o coração aprende a calar o alerta. Esse processo é lento, silencioso, progressivo. Ninguém cai de uma vez. Primeiro, aprende a se explicar. A queda espiritual quase sempre vem depois de um período em que a pessoa se torna muito boa em justificar escolhas que antes não faria. E sabe o que torna isso ainda mais perigoso? A aparência continua correta. Por fora, ninguém percebe. Mas por dentro, algo já começou a se desconectar. A voz do Espírito não some de repente. Ela vai ficando distante conforme o coração se acostuma a não obedecer. Toda vez que você explica para si mesmo algo que Deus já tinha deixado claro, toda vez que você negocia princípios para não abrir mão de conforto, toda vez que você usa argumentos para silenciar o incômodo, esse é um sinal, não de condenação, mas de alerta. O Espírito Santo não grita quando o coração começa a se justificar. Ele entristece, e um espírito entristecido não deixa de agir, mas deixa de ser ouvido. Jesus alertava sobre isso quando falava de corações endurecidos. Não endurecidos pelo pecado explícito, mas pela repetição de pequenas concessões. Aos poucos, a sensibilidade vai embora, a fome espiritual diminui, a oração perde profundidade, a palavra deixa de confrontar. E quando o coração já não se sente confrontado, ele está perigosamente perto de cair. Por isso, a pergunta que precisa ecoar agora é simples e direta. O que você anda explicando demais para si mesmo? Porque aquilo que você precisa justificar, provavelmente já não tem paz. E onde a paz se retira, o Espírito já avisou. E agora, vamos falar sobre um sinal ainda mais delicado. Quando o zelo espiritual se transforma em costume e a fé começa a funcionar no automático. Existe um sinal extremamente perigoso que aparece antes da queda espiritual e quase ninguém percebe. Não porque seja invisível, mas porque acontece por dentro. É quando a consciência começa a se calar. No início, ela ainda fala, ela incomoda, ela alerta, ela aperta o peito, ela tira o sono. Mas aos poucos, o incômodo diminui, a dor some, o alerta enfraquece e o coração começa a funcionar no automático. Esse é um dos últimos sinais antes da queda, porque quando a consciência para de reagir, o espírito já está ferido. No começo, o erro pesa. Depois, ele se repete. Em seguida, vira hábito. Então, deixa de incomodar. É assim que muitos se perdem sem perceber. Jesus alertou sobre isso quando falou de olhos que veem, mas não enxergam, ouvidos que ouvem, mas não entendem, corações que se tornaram insensíveis. Não foi de uma hora para outra. Foi um processo. A queda espiritual raramente acontece de forma brusca. Ela começa quando a alma aprende a conviver com aquilo que antes rejeitava. Quando o pecado deixa de causar vergonha, quando a mentira deixa de causar peso, quando a desobediência deixa de causar temor, quando a distância de Deus deixa de causar saudade. Esse é o perigo, porque enquanto a consciência dói, ainda há chance de retorno. Mas quando ela se cala, o coração começa a se endurecer.
E aqui está algo que poucos entendem: Deus não se afasta primeiro. É o homem que vai silenciando a própria consciência até não perceber mais a ausência. A consciência é como um alarme espiritual. Quando ela toca, é proteção. Quando ela se apaga, é sinal de risco. Quantas vezes Jesus advertiu os religiosos da sua época exatamente por isso? Eles sabiam as Escrituras, falavam de Deus, ensinavam o povo, mas já não sentiam nada. A consciência deles havia sido anestesiada pela rotina religiosa, pela aparência de piedade, pela autoconfiança espiritual. E isso continua acontecendo hoje. Pessoas que ainda cantam, ainda pregam, ainda frequentam cultos, ainda oram com palavras decoradas, mas já não choram na presença, já não tremem diante da verdade, já não se quebrantam, já não se examinam. Quando a consciência silencia, o engano ganha espaço. E o mais assustador, o silêncio da consciência traz uma falsa sensação de paz. Mas não é paz, é anestesia, é o coração tentando sobreviver longe da presença. Jesus envia esse sinal antes da queda para provocar um retorno, um choque, um despertar. Porque enquanto ainda existe memória do incômodo, ainda existe caminho de volta. Por isso, a pergunta deste capítulo não é confortável, mas é necessária. O que antes te incomodava, ainda incomoda. O que antes te afastava de Deus, ainda pesa. O que antes te levava a pedir perdão, ainda gera arrependimento. O que antes quebrava teu coração, ainda te toca. Se não toca mais, esse é um aviso sério. Mas também é um convite, porque Jesus não expõe para condenar. Ele revela para resgatar. Se hoje você percebe que algo esfriou, que a consciência já não reage como antes, isso não significa que acabou. Significa que ainda há tempo. O coração endurece quando ignora alertas repetidos, mas ele também pode ser restaurado quando volta a ouvir. Agora, vamos entrar em um sinal ainda mais delicado, quando a fé continua ativa por fora, mas o amor começa a esfriar por dentro. E por que isso precede grandes quedas espirituais? Existe um sinal perigoso que quase nunca assusta no começo. Ele não chega com dor. Não vem com crise, não provoca medo imediato. Ele chega silencioso e justamente por isso é um dos sinais mais ignorados antes da queda espiritual. É quando o coração começa a endurecer. Você continua ouvindo mensagens, continua lendo a Bíblia, continua participando das coisas de Deus, mas algo mudou por dentro. Aquilo que antes apertava o peito, agora passa. Aquilo que antes incomodava a consciência, agora é tolerável. Aquilo que antes te fazia parar e refletir, agora parece normal. Não é que você tenha parado de crer, é que você parou de sentir. E isso é sério, porque na caminhada espiritual, sentir não é emoção rasa. Sentir é sensibilidade, é percepção, é resposta interior à verdade. Quando Jesus falava, alguns se quebravam, outros se irritavam, mas os mais perigosos não sentiam nada. O coração endurecido não reage, ele se adapta, ele se acostuma, ele normaliza o que deveria gerar alerta. E a queda espiritual quase sempre começa assim, não com rebeldia aberta, mas com insensibilidade progressiva. Você começa a rir do que antes te entristecia. Começa a relativizar o que antes era claro. Começa a justificar atitudes que antes você evitaria. Começa a conviver com pensamentos que antes você confrontaria. E nada explode de imediato. Tudo parece sob controle. Mas por dentro, algo está sendo desligado. Jesus alertou sobre isso quando falou de pessoas que tinham olhos, mas não viam. Ouvidos, mas não escutavam. Coração, mas não entendiam. Não porque lhes faltava informação, mas porque lhes faltava resposta interior. O Espírito Santo sempre trabalha pelo coração. Quando o coração endurece, a voz ainda é liberada, mas não encontra onde pousar. E como esse endurecimento começa?
Ele nasce de pequenas concessões, de silêncios prolongados, de decisões adiadas, de verdades empurradas para depois, de convicções trocadas por conforto. O coração não endurece de um dia para o outro. Ele vai criando casca, camada por camada, até o dia em que você percebe que algo está errado, mas já não sente força suficiente para reagir. Esse é um sinal claro antes da queda. Quando o erro já não pesa e a correção já não toca. Quando você escuta algo que deveria te confrontar e pensa, isso é para os outros. Quando a palavra deixa de atravessar e passa apenas pela superfície. Quando a consciência deixa de alertar e começa a negociar. O endurecimento é um aviso de misericórdia, porque enquanto ainda existe incômodo, ainda há esperança. Mas quando o incômodo some, o risco aumenta. Jesus envia esse sinal não para condenar, mas para chamar de volta. Porque um coração endurecido ainda pode ser quebrantado, mas precisa parar, precisa reconhecer, precisa se expor à luz. E aqui está a pergunta que ecoa. O que hoje não te incomoda mais, mas deveria? Essa resposta revela mais do que você imagina. E o que você precisa saber, vamos falar agora, é um sinal ainda mais sutil. Quando a pessoa começa a ouvir mais a própria lógica do que a direção espiritual. E chama isso de maturidade. Existe um sinal silencioso, perigoso e quase imperceptível que antecede muitas quedas espirituais. Ele não chega como escândalo, não vem como pecado explícito, não aparece como rebeldia aberta. Ele começa quando o coração para de reagir. Aquilo que antes incomodava, já não incomoda mais. Aquilo que antes gerava peso, agora parece normal. Aquilo que antes levava à oração, agora é ignorado sem esforço. Esse é um dos sinais mais graves enviados por Jesus antes da queda. A perda gradual da sensibilidade espiritual. Nada acontece de uma vez. É sempre aos poucos. Um limite que é ultrapassado. Uma concessão que parece pequena. Um silêncio que não é confrontado. Uma verdade que deixa de ser levada a sério. E quando a pessoa percebe, já está longe do lugar onde caiu a primeira vez. Jesus advertiu sobre isso quando disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Não disse que acabaria de repente, disse que esfriaria, devagar, sem alarde, sem barulho. O coração endurece não porque Deus se afastou, mas porque a alma se acostumou a viver sem responder à voz dele. O mais perigoso desse sinal é que ele não causa medo imediato. Pelo contrário, ele cria uma falsa sensação de paz, uma tranquilidade enganosa, um conforto que anestesia. A pessoa continua ouvindo mensagens, mas não é tocada. Continua orando, mas sem quebrantamento. Continua falando de Deus, mas sem reverência. Continua caminhando, mas sem direção. E isso é extremamente sério, porque quando o coração não reage mais, a queda já começou por dentro. A insensibilidade espiritual não surge por falta de conhecimento. Ela nasce da repetição da desobediência. Cada vez que o espírito alerta e a pessoa ignora, algo se fecha. Cada vez que Jesus chama e a pessoa adia, algo endurece. Cada vez que a consciência pesa e é abafada, algo morre. Não é Deus que deixa de falar, é o coração que deixa de escutar. Esse sinal aparece quando você percebe que já não luta como antes, já não chora como antes, já não se preocupa como antes, já não se examina como antes. E isso não é maturidade espiritual, é risco. Jesus enviava alertas claros aos religiosos do seu tempo porque eles haviam perdido exatamente isso, a capacidade de sentir. Sabiam tudo, falavam certo, pareciam firmes, mas estavam cegos por dentro. A insensibilidade cria uma fé mecânica, sem temor, sem dependência, sem vida. E quando a fé vira hábito, a queda se torna apenas uma questão de tempo. Esse capítulo não é para acusar, é para despertar. Porque o mesmo Jesus que alerta antes da queda é o que restaura antes do fim.
Se ainda existe em você um desconforto ao ouvir isso, é porque a sensibilidade ainda não morreu. Se ainda existe um peso no peito, é porque o espírito ainda está trabalhando. Se ainda existe incômodo, é porque a porta da volta continua aberta. O perigo real não é sentir dor, é não sentir mais nada. Por isso, a pergunta que fica é simples e direta. O que hoje não te incomoda mais, mas deveria incomodar? Esse é o sinal que Jesus está usando para te chamar de volta. Então fique atento. Vamos falar sobre um aviso final e decisivo. Quando Jesus permite que a pessoa caminhe sozinha por um tempo, não por abandono, mas para revelar onde o coração realmente está. Existe um sinal silencioso que antecede quase toda queda espiritual. Ele não aparece como pecado escancarado, não vem como rebeldia aberta, não se manifesta como abandono imediato da fé. Ele surge como relaxamento da vigilância. É quando o coração ainda crê, mas já não guarda. Quando a mente ainda concorda com a verdade, mas já não a protege. Quando a alma ainda conhece o caminho, mas já não presta atenção aos passos. A queda nunca começa no erro. Ela começa quando o cuidado diminui. Jesus alertou seus discípulos sobre isso com palavras simples e firmes. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Repare, ele não disse orem depois que caírem. Ele não disse vigiem quando o perigo chegar. Ele disse antes, porque a queda espiritual não é um tropeço repentino, é um processo lento de distração. A vigilância espiritual não é medo, é atenção. E quando essa atenção se perde, o terreno fica vulnerável. A pessoa continua frequentando ambientes cristãos, continua usando linguagem de fé, continua acreditando em Deus, mas já não percebe pequenas concessões internas. Pensamentos que antes seriam rejeitados passam a ser tolerados. Conversas que antes incomodariam agora parecem normais. Hábitos que antes seriam evitados começam a ser justificados. Limites que antes eram claros ficam borrados. Nada explode, nada chama a atenção. Tudo parece sob controle, mas o coração já não está em guarda. Esse é um dos sinais mais perigosos que Jesus permite como alerta, quando a alma perde o senso de perigo espiritual. Sansão não caiu quando perdeu a força. Ele caiu quando perdeu a vigilância. Pedro não negou Jesus quando foi acusado pela primeira vez. Ele negou depois de relaxar, sentar-se entre aqueles que não guardavam o mesmo temor e subestimar a própria fragilidade. Davi não caiu no dia em que pecou. Ele caiu quando decidiu ficar onde não deveria estar. A vigilância é o que mantém o coração sensível. Quando ela enfraquece, o discernimento diminui. E aqui está o ponto central. Jesus alerta antes da queda, permitindo que a vigilância seja testada. O Espírito Santo começa a gerar incômodos sutis, pequenas advertências internas, pensamentos de alerta, sensações de que algo precisa ser observado com mais cuidado. Mas quem já relaxou espiritualmente tende a ignorar esses sinais. A frase interior muda. Antes era, isso não convém. Depois vira, não tem nada demais. Mais tarde se transforma em, todo mundo faz. E quando essa lógica se instala, a queda já está em curso. A vigilância espiritual não é rigidez, é amor pela própria alma, é entender que o coração humano é facilmente seduzido, que a mente pode se enganar, que o ambiente influencia, que a constância protege. Jesus nunca ensinou autoconfiança espiritual. Ele ensinou dependência. Quem acha que está forte demais para vigiar, já está fraco. Quem acha que não precisa mais guardar o coração, já começou a se expor. O enfraquecimento da vigilância é o aviso de que algo precisa ser corrigido agora, não depois. E o Espírito Santo, fiel como é, sempre alerta antes do colapso. Ele chama a atenção, ele chama ao cuidado, ele chama ao retorno da sensibilidade.
A pergunta é simples, mas profunda. Você tem vigiado ou apenas seguido no automático? Porque ninguém permanece de pé por acaso. Permanece quem guarda, quem observa, quem leva a sério os sinais antes que se tornem consequências. Entraremos neste momento em um dos alertas mais sérios que Jesus envia antes da queda espiritual. Quando o coração começa a negociar princípios que antes eram inegociáveis. Existe um sinal perigoso que quase ninguém identifica antes da queda espiritual. Ele não chega como pecado escancarado, não vem como rebeldia explícita, não aparece como abandono da fé. Ele se apresenta como normalidade. Você continua indo à igreja, continua ouvindo mensagens, continua falando de Deus, continua dizendo amém, mas algo dentro de você já não responde como antes. A oração virou tarefa, a palavra virou hábito, o louvor virou fundo musical, a presença virou lembrança. E o mais assustador, você se acostumou com isso. Esse é o cansaço espiritual silencioso. Não é exaustão física, não é crise emocional, é a alma funcionando no automático. Jesus alertou sobre isso quando falou da igreja que tinha aparência de vida, mas estava morta por dentro. Nada parecia errado por fora. Tudo parecia em ordem, mas o coração já não queimava. Esse estado é perigoso porque não gera alarme, não dói, não assusta, não confronta. Ele apenas apaga aos poucos. Quando o coração entra nesse modo, a pessoa já não discerne com clareza, tolera o que antes rejeitava, justifica o que antes confrontava, relativiza o que antes era inegociável. A queda espiritual raramente começa com um grande erro. Ela começa quando o zelo vai embora e ninguém percebe. Jesus continua falando, mas a escuta fica superficial. O espírito continua tocando, mas a resposta enfraquece. A consciência ainda alerta, mas a pessoa aprende a ignorar. E aqui está o sinal. Quando você já não sente incômodo onde antes sentia temor, algo está errado. Não é que Deus se afastou, é que o coração ficou pesado demais para perceber. O cansaço espiritual faz a fé perder sensibilidade. Não tira a crença, tira a vigilância. E quem perde vigilância não percebe quando está se aproximando do limite. Esse estado gera frases perigosas. É só uma fase. Todo mundo passa por isso. Depois eu volto com mais força. Não é nada grave. Mas quase toda queda começa com essas desculpas. Jesus avisou: quem não vigia cai de repente. E o problema não é cair sem perceber que estava escorregando. O cansaço espiritual é um convite disfarçado ao afastamento. Ele faz a alma baixar a guarda, faz o coração negociar princípios, faz a fé perder profundidade. E sabe como esse sinal aparece na prática? Você começa a viver mais reagindo do que buscando, mais ocupado do que atento, mais distraído do que sensível, mais informado do que transformado. A chama não se apaga de uma vez, ela diminui aos poucos, até virar só fumaça. Mas aqui está a boa notícia. Jesus envia esse sinal antes da queda para chamar de volta. O desconforto que você sente ao perceber esse cansaço já é um chamado. A inquietação que surge ao ouvir essa palavra já é cuidado. A saudade da presença já é prova de que a fé não morreu, porque quem está completamente perdido não sente falta. O Espírito Santo ainda está cutucando você, ainda está despertando, ainda está chamando para mais perto. E o antídoto para o cansaço espiritual não é esforço religioso, é retorno ao essencial. Voltar ao secreto, voltar à escuta, voltar à simplicidade, voltar ao coração rendido. Jesus nunca pediu perfeição. Ele pediu vigilância, e quem vigia percebe os sinais antes da queda. No próximo passo, vamos fechar tudo isso mostrando como responder a esses sinais e permanecer de pé quando muitos estão caindo, sem perceber.
Se você chegou até aqui, entenda isso com clareza no coração. Ninguém cai de repente. Antes da queda espiritual, Jesus sempre envia sinais, não para expor, não para humilhar, mas para resgatar. O problema nunca foi a falta de aviso. O problema sempre foi a distração do coração. Muitos confundem rotina com fidelidade, confundem atividade com intimidade, confundem conhecimento com sensibilidade. E é nesse engano silencioso que a fé começa a perder força. Jesus não deixou de falar. Ele continua chamando, continua alertando, continua interrompendo caminhos perigosos, continua tocando a consciência, continua retirando a paz quando algo não vem do Pai. Mas poucos percebem, porque poucos param. O Espírito não grita para competir com o barulho. Ele sussurra para quem ainda tem ouvidos atentos. E hoje, de alguma forma, você ouviu. Talvez não tudo, talvez ainda com dúvidas, mas algo se moveu dentro de você. Isso já é sinal de vida. Quem começa a perceber os alertas de Jesus não caminha mais no escuro. Pode até tropeçar, mas não se perde. Pode até errar, mas não permanece longe, porque agora sabe reconhecer quando o céu está chamando de volta. Não ignore mais o que te inquieta. Não silencie mais o que te confronta. Não empurre mais para depois o que Deus está mostrando agora. A maior prova de amor de Cristo não é apenas levantar quem caiu. É impedir a queda de quem ainda pode ouvir. E hoje você ouviu. Vamos orar, Senhor Jesus. Aqui está um coração que não quer mais andar distraído. Tira toda cegueira que se instalou sem ser percebida. Restaura a sensibilidade espiritual. Ensina a reconhecer teus sinais antes que o erro se complete, antes que a fé esfrie, antes que a distância se torne hábito. Guarda esta vida dos caminhos que parecem seguros, mas levam à perda. Cala as vozes que confundem. Fortalece a consciência, reacende o temor santo. Que o Espírito Santo conduza cada decisão, cada passo, cada escolha. E que, a partir de hoje, haja vigilância, humildade e dependência real do céu. Nós recebemos essa palavra com temor e gratidão. Em teu nome, Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, não guarde só para si. Inscreva-se no canal Sabedoria da Graça. Ative o sininho para não perder as próximas palavras. Escreva nos comentários: Senhor, mantém meus olhos abertos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser alertado antes de cair. Há pessoas caminhando no limite e Deus pode usar você como instrumento de livramento.